a instituição que eu estou representando, que é a ATEAL, ela fica na cidade de Jundiaí. O meu nome é Kathleen, eu trabalho dentro do setor de reabilitação de deficiente auditivo, com a parte de Libras. Então, nós temos acesso às crianças na rede municipal, temos acesso aos cursos de Libras e eu fico responsável diretamente pela parte de Libras. Queria contar para vocês bem rapidinho o que é a instituição, né? A associação, ela é uma associação terapêutica de estimulação auditiva e linguagem. É uma ONG, está em Jundiaí há 37 anos. Dentro da instituição nós temos o setor de saúde auditiva, distúrbios da comunicação e o setor de reabilitação DA. Passam em média de 2.000 pessoas por mês na instituição. Né? Nós temos dentro do setor de reabilitação DA, que é o setor que eu atuo, cerca de 120 pacientes. Nós temos 18 cidades ao redor, né? A microrregião que a instituição atende são 18 municípios ao redor de Jundiaí. E dentro da instituição, né, nós temos o setor de Libras e surgiu aí a ideia da gente trazer um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho do conhecimento, de experiências, né, que a gente vai adquirindo aí com os cursos de Libras, com um montante de alunos que passam pela instituição e experiências próximas mesmo, que é falar um pouco da dificuldade que as pessoas encontram quando vão aprender a língua de sinais, né? Então, a gente tem a primeira questão, que é a língua inglesa, a língua portuguesa, né? A língua oral, ela depende aí do auditivo, né? Então, o nosso pensamento, ele fica extremamente dependente do que você recebe de informação e passa isso para a escrita. Um é dependente do outro, né? Totalmente diferente na língua de sinais. Na língua de sinais, a gente depende do visual, né? É uma língua visoespacial. Então, a gente depende de uma construção no espaço. E aí, a gente se depara com uma dificuldade das pessoas, que é a primeira questão, tentar fazer com que tudo que ela recebe auditivamente seja sinalizado, né? Então, a gente tem pessoas que têm muito vocabulário, têm bastante conhecimento em termos de vocabulário, só que ela faz todos os sinais do que ela está ouvindo. E isso passa uma falsa impressão de que ela é fluente, né? Porque quando o surdo está visualizando, não necessariamente ele está entendendo. Se for um surdo que não tem o conhecimento da língua portuguesa, né, não tem um conhecimento tão amplo da língua portuguesa, ele vai ter dificuldade para entender sua sinalização. Um dos motivos também que traz a insegurança, né? Parece que tudo que eu estou ouvindo eu tenho que sinalizar, então é muito sinal para eu lembrar, é muita coisa, e não é bem assim. A Libras acaba sendo mais fácil, é a gente que complica. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos erros, eu não sei de quantos erros vai dar tempo da gente comentar aqui na live, tá? Quero que seja uma live pequena, até para que vocês consigam aí acompanhar, dar conta do conteúdo, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, que têm as mesmas dificuldades e que daí aos poucos a gente comece a ampliar esse compartilhamento com vocês, tá bom? De conhecimento. Eu vou começar pelo erro 1, 2 e 3, contando que a gente vai até o 3 hoje. Se der tempo, a gente passa para os próximos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro erro. Sinalizar cada palavra que você quer expressar, né? Então, começando por aí, que é o que eu estava falando para vocês, o nosso erro é prestar atenção na palavra, é focar no que você quer dizer em palavras e não no sentido que aquilo tem que transferir, no sentido do que você quer transmitir, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tende a seguir o português, o que acontece? Uma frase para exemplificar. Gostaria tanto que você me desculpasse, gostaria tanto que você me desculpasse. Se eu sigo isso na língua portuguesa, quais são as chances de que a pessoa vai fazer exatamente o que ela ouviu? Gostaria
tanto que você me desculpasse. Aí a pessoa, se ela não esperou, se ela não fez esse processamento, ela vai fazer assim, ó. Mas é isso que eu quero dizer? Eu gosto tanto da pessoa, é isso que eu quero dizer? Gostaria tanto que você me desculpasse. Quando eu faço esse sinal, eu gosto tanto, parece que eu gosto tanto de você, né? Isso aqui é o gostar. Ele não é a intenção do querer. Então eu preciso substituir, né? E às vezes na língua de sinais, uma expressão facial já substitui uma palavra, né? A gente tem as expressões faciais aí como parte da gramática da língua. Então, não necessariamente eu preciso sinalizar tudo, né? Então, eu gostaria tanto que você me desculpasse. Aí a pessoa, seguindo isso, vai fazer gostaria tanto, né? Ela vai trazer a expressão gostaria tanto que você me desculpasse. E aí, como que você vai fazer esse desculpa? Só aqui? Gosto, desculpa? Será que você está passando a informação de forma correta? Né? Qual que é a diferença de gostaria tanto que você me desculpasse para gostaria tanto que você se desculpasse? Olha que complexo, né? Então, assim, se a gente for pelo que a gente está ouvindo, a gente vai errar, né? Às vezes você vai dar a entender, você vai sinalizar todas as palavras, né? Aquela falsa impressão de que você tem um vocabulário bom e você tá passando uma informação errada, né? Então a ideia parte daí da gente compartilhar com vocês um pouquinho da experiência e um pouquinho das explicações, tá bom? Que abrange a língua de sinais. Então é muito comum que as pessoas tentem fazer isso e não necessariamente quando elas estão interpretando, tá? Isso quando você quer conversar com o surdo também, quando você quer se comunicar. Então você tende a ficar pensando o que você quer dizer em palavras e não num todo. Então, gostaria tanto que você me desculpasse. Então, poxa, eu tô pedindo, né? Gostaria tanto que você... É um pedido. Tem sentimento. Então, assim, você vai construindo isso até que você chega, talvez com outros sinais, na mesma frase, né? Na mesma expressão. Tem uma outra frase que eu anotei aqui pra gente conversar, que é: hoje eu vou comer fora. Uma expressão que a gente fala no português. Ah, hoje eu vou jantar fora, hoje eu vou almoçar fora. Nossa, fora, como que é fora? Parece que um sinal que você não sabe já te trava, né? Ah, hoje eu vou jantar fora, hoje eu vou comer fora, né? Hoje eu vou comer fora. Aí a pessoa trava, não sei fora. Porque fora eu aprendi que era fora de casa, mas e agora? Não é isso que eu quero dizer. E aí, por causa de um sinal, isso te trava. Então, vamos fazer outro processamento. Hoje eu vou comer fora. O que eu quero dizer com isso? O que isso quer dizer para vocês? Hoje eu vou comer fora. Pode ser que eu vá comer num restaurante, comer em outro lugar, conhecer um lugar novo. São outras opções, certo? Então, outro lugar. Diferente. Em um lugar diferente. Lugar outro. Então, eu não preciso usar a palavra fora. Então, um vocabulário não pode travar vocês. Tá bom? Vou passar aqui só reforçando para vocês o que acontece. Dentro do curso de Libras, que é feito como básico 1, básico 2, básico 3, intermediário, avançado, a gente não estuda, tá? A tendência é que a gente não estude as estruturas das frases na língua de sinais, né? E só para vocês terem conhecimento, uma frase da língua portuguesa, ela segue, uma frase afirmativa, ela segue uma estrutura de sujeito, verbo, objeto. Uma frase afirmativa da língua de sinais, ela pode seguir até 3 estruturas. Então, ela segue a estrutura do sujeito, verbo, objeto, ela segue a estrutura do verbo, objeto, sujeito, e ela segue a estrutura do objeto,
Deixa eu ver aqui. Verbo, sujeito, objeto e objeto, sujeito e verbo. Então, assim, são 3, tá? Se vocês quiserem anotar. Sujeito, verbo, objeto, estrutura do português. Vai funcionar algumas vezes? Com certeza. Em algumas vezes vai funcionar. Mas quando você passar de uma frase para uma sentença, para um diálogo, as chances são de que isso vai começar a se perder. Segunda, verbo, sujeito e objeto. E a terceira, objeto, verbo e sujeito. Tá? Então, é por isso que é confuso, que é complexo. Ah, eu tenho que decorar isso? Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Se você aprender a estruturar isso no espaço, você não precisa necessariamente decorar quando é uma, quando é outra, tá? O visual vai te facilitar, a gente vai falar disso. Um outro erro que as pessoas cometem é falar enquanto sinaliza, tá? Então, assim, quando a gente tem pouco contato com o surdo, quando a gente desacostuma, né, a sinalizar por muito tempo, ou por ter pouco contato mesmo, na hora de uma interpretação ou na hora que você quer conversar com o surdo, se você fala junto, você não dá conta, tá? Você não dá conta porque são estruturas gramaticais diferentes. A língua de sinais tem outra estrutura, é uma língua. Então, ela vai seguir, como eu falei anteriormente, até 3 estruturas. E se você falar ao mesmo tempo que você sinaliza, você começa a perder. Ou você vai sinalizar o que você está falando, certo? Que daí você vai falar provavelmente em português, e isso vai fazer com que você sinalize errado. Ou você vai falar o que você está sinalizando, que aí vai começar a falhar a língua portuguesa, não vai ficar estruturado certinho na gramática da língua portuguesa. Então, tentem não falar ao mesmo tempo, tá? Eu não consigo não falar, é um hábito, é um costume. Os surdos que eu convivo, eles oralizam, então eu não consigo. Então, tente falar o que você está sinalizando, tá bom? E não o inverso, e não sinalizar o que você está falando, porque aí você vai falar na estrutura da língua portuguesa e visualmente isso vai ficar confuso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar passar um exemplo aqui para vocês. Eu postei um vídeo junto com o surdo Daniel, que ele estava falando, que a gente estava discutindo uma frase que era assim, ó: reparte o pão com o menino, ele está com fome. Reparte o pão com o menino, ele está com fome. Então, a gente tem sinal de pão, reparte o pão, repartiu, né? Repartiu o pão. Reparte o pão com o menino. Então, eu preciso pensar que tem mais alguém na frase. Então, reparte o pão e eu dou esse pão. Então, aqui eu já construí visualmente, eu já estou indicando que tem mais alguém, certo? E aí eu posso sinalizar: o menino está com fome. Então, vocês veem que precisa deslocar. Se eu só seguir aqui, ó, reparte. Vocês percebem que não ficou nada no espaço? Isso é muito complicado para o surdo. Ele não consegue entender o que você quer dizer, tá bom? Não consegue entender efetivamente. Ele sabe que você está falando do pão, que você está falando do menino, mas ele não entende o que aconteceu de fato ali na cena. Então, é extremamente importante que a gente aprenda a construir no espaço onde vai cada um, onde eu coloco cada uma das coisas, cada um dos personagens, tá? Mesmo quando não seja uma interpretação, quando eu estiver falando, né? Como se eu estivesse pedindo para alguém, mandando alguém: viu, reparte esse pão com o menino, ele tá com fome. Automaticamente eu crio uma construção espacial, né? Eu penso que uma pessoa está com o pão e que o menino está do outro lado. E aí sim eu venho com o vocabulário. Reparte o pão com o menino. Ele está com fome. Então, quando vocês tomarem consciência de que se vocês organizarem o espaço, vocês precisam de menos vocabulário e que isso vai facilitar a compreensão do surdo, vocês vão descobrir um outro mundo na língua de sinais. Um outro mundo na língua de sinais. Porque fica muito mais claro, muito mais objetivo, tá bom?
Aí a gente vai falar do erro 3, que foi o erro que eu postei o vídeo, né, nessa semana. Queria, assim, deixar claro para vocês que esses erros que a gente está comentando são erros comuns, tá? São erros que a gente comete, que a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, tá? Não são erros, mas eu aprendi assim, eu faço assim, então eu não vou desenvolver. Não é isso. Nós estamos falando que são erros que a gente comete que dificultam, tá? Que dificultam a gente se desenvolver. Então a gente desenvolve com menos velocidade. Então, quer desenvolver rápido? Pesquise referências de pessoas que sinalizem e que seja uma construção visual, espacial, de pessoas que não fiquem sinalizando tudo o que está falando. Busquem essas referências, tá bom? E aí vem o terceiro erro, que a gente comentou que um dos erros que as pessoas cometem é escrever o sinal por extenso, né? Então, eu dei o exemplo mãe, e aí a pessoa escreve passar o dedo polegar no rosto de cima para baixo, fechar a mão e tocar no queixo. Quando você olha isso escrito, né, 1, 2, 3, 4 e tantos sinais escritos dessa forma. Quando você olha isso escrito, você precisa de muito mais processamento para chegar na informação que você precisa. Imagina isso na sua mente. Então, lá quando você aprendeu de forma escrita, necessitando de um monte de informação. E aí, quando você vai sinalizar, você começa a ter aqueles brancos, aquelas travadas, né? Ai, eu já vi esse sinal. Porque se você sempre associou com a escrita, o que acontece? Na língua de sinais, você não vai associar com escrita, não vai associar com auditivo e não vai associar com escrita. Você vai associar com o quê? Visual, imagem, espaço. Então, se não foi assim que você associou o sinal quando você aprendeu, as chances são de que você vai esquecer parcialmente os sinais que você aprendeu. Não quer dizer que você não vai desenvolver, mas isso vai fazer com que demore muito mais, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, peguei de um livro, tá? Preparei aqui uma descrição para vocês verem como que fica. Quando a pessoa, ela começa a aprender e ela começa a escrever na língua portuguesa. Tanto que as apostilas, antes de 2010, não sei falar exatamente o ano para vocês, mas antes de 2010, as apostilas de Libras, elas eram descritivas, né? Então, nós tínhamos os 5 parâmetros e eles vinham organizados e descritivos como a pessoa faria esse sinal. Eu vou dar um exemplo para vocês de um, para vocês tentar descobrir que sinal é esse. Vamos lá. Mão esquerda em S, palma voltada para cima, mão direita em X, com a palma voltada para baixo. Esfregar a ponta do dedo indicador direito no antebraço esquerdo, de cima para baixo. Difícil, né? Agora imagina o seu caderno de vocabulário todo escrito assim. É muito complicado você ter um repertório na língua portuguesa quando o que você precisa, na verdade, é um sinal, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um desenho bem pequenininho aqui, não sei se vai dar para mostrar. Aqui, ó. Se vocês conseguissem fazer uma associação, não tá tão boa a imagem. Não tá tão boa a imagem, mas se vocês conseguissem fazer uma associação através de desenho, eu aconselho vocês a fazer, tá? Façam associação através do desenho. Não sou boa de desenho, não sou, nunca fui boa de desenho, mas o meu caderninho de Libras sempre teve muito mais desenho do que palavra, né? Então, assim, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente? A criança surda aprende Libras e ela aprende Libras sem ter a língua portuguesa, certo? Mas ela convive, ela tem um professor de Libras, ela convive no meio da comunidade surda, por isso que ela aprende. Nós somos de uma instituição onde trabalhamos com crianças surdas e essa não é a realidade.
A criança surda, muitas das vezes, ela vem de pais ouvintes. E esses pais não sabem Libras, não são fluentes em Libras. E lá na escolinha dela, também são coleguinhas ouvintes. Entendeu? Então, assim, como que ela aprende sem não ter o conhecimento, né? Não tendo o conhecimento da língua portuguesa? Como que ela aprende sem apoio da língua portuguesa? Isso indica que a gente também pode aprender sem ter o apoio da língua portuguesa. Porque ela está fazendo associações. Da mesma forma que a gente vai aprender uma outra língua e a gente começa por associações, né? Então, não escrevam, não façam o sinal descritivo, tá? É uma dica para vocês, para que isso seja associado na mente de vocês com mais velocidade quando vocês forem usar esse sinal, tá? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Uma palavra aqui, mandar, sinal de mandar. Então, vamos supor que vocês não conhecem esse sinal, foi apresentado hoje para vocês. Então, ao invés de escrever ele, né, com o dedo indicador na testa de cima para baixo, não façam, não pensem em escrever isso. Quando vocês veem um sinal novo, tenta perceber o que ele quer dizer e faça uma associação com aquilo na prática, né? Então, por exemplo, lembra de alguém fazendo assim, mandando, né? Olha o dedo apontando, mandando. Vai fazer, vai não sei o quê. Então, assim, quando você fez isso, eu tenho certeza que a sua mente já gravou muito mais do que se você tivesse escrito, né? Quando você fez uma associação, beleza. Essa informação já vai ficar muito mais parecida com o que você vai usar do que se você tivesse escrito no português, tá bom? E aí, se vocês, né, optarem pelo registro, né, tô começando a aprender Libras ainda, é muito vocabulário, eu quero ter esse registro, né, eu quero ter um caderno de estudo, um vocabulário ali, não tem problema, mas em vez de escrever, de colocar essa escrita por extenso, faça um desenho simples, faz um cortezinho ali, faz uma representação da mão, coloca a setinha para cima, a setinha para baixo, que quando você bater o olho de novo, quando você for estudar e bater o olho, aquele sinal já vem na sua mente muito mais rápido, tá bom? A construção, né, a construção da língua de sinais, da forma que nós estamos falando, ela vem de uma construção espacial, certo? E a nossa memória, nós temos a memória visual, tá? Então, assim, nós temos as fases da memória, né? A memória a curto prazo, a memória a longo prazo. Nós temos também que instigar e trabalhar com a nossa memória visual, tá? Então, nós temos que desenvolver a sensibilidade, a percepção do que está sendo dito, não do que está sendo sinalizado, mas se aquilo está fazendo sentido quando você começa a ler o sinal, tá? Porque pra gente que conhece a língua portuguesa, é muito fácil ver sinais e deduzir que quer dizer aquilo, tá? Mas o surdo, ele não faz essa dedução, ele realmente vai entender o que você está sinalizando, tá? Eu vou dar uma explicação aqui pra vocês. Sinal de alergia. Alergia. Alguém conhece o sinal de alergia? Fala aqui pra mim. Vou esperar só um pouquinho pra ver se alguém fala. Vão pensando aí. Alergia. O que é alergia? Se você não conhece o sinal de alergia, pensa o que é alergia. O que acontece com você quando você está com alergia? Ou quando alguém está com alergia? Não conhece, não conhece. Fala pra mim o que é. Quando dá alergia em alguém, o que acontece? Algo assim mais nítido, mais óbvio.
pele, né? Então tá associado à pele, coceira. Então, assim, por incrível que pareça, o sinal da alergia, ele vai remeter ao significado da palavra, né? Existe dentro da língua de sinais os sinais icônicos e os sinais arbitrários, tá? Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando em associação, tá? Então, o sinal da alergia é esse aqui, ó, é aqui no braço e você vai fazer assim, ó, alergia. Então, assim, quando você aprende um sinal dessa forma, é mais fácil de lembrar numa próxima, porque quando for dito sobre alergia, o que vai vir na sua mente? O significado da alergia, né? Por mais que demore para você lembrar o sinal da alergia, vai vir o significado. Alergia, coceira, coceira na pele, pontinhos vermelho. Aqui, ó, sinal de alergia. Deixa eu ver como que fica aqui melhor para vocês ver. Alergia. Como que eu poderia fazer esse registro? Vou dar um exemplo para vocês de como que eu poderia fazer o registro de alergia. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui um desenho. Então, ó, bem simplesinho. Como se fosse um bracinho. Como se fosse um bracinho cheio de pontinho. Ah, aprendi o sinal de alergia hoje. Daqui uma semana você vai pegar o seu caderninho. Quando você olhar um bracinho cheio de pontinho escrito, né? Pode escrever a palavra para ficar fácil para você lembrar. Mas assim, quando você vê uma palavra, né? Alergia com o bracinho, muito mais prático do que ter que ler. Tocar com os dedos da mão direita, o antebraço da mão esquerda. Então, assim, já fica muito mais informação para uma coisa só, certo? Então, tentem fazer registro, tá? Existem técnicas de estudo, e isso técnicas de estudo para técnicas de estudo para concurso, para avaliações, tá? Existem para idiomas que a gente pode usar, tá? Então, assim, queria falar para vocês de duas coisas para vocês pesquisar, quem tiver interesse, que são mapas mentais, tá? Então, isso é uma técnica de estudo facilitadora, ela remete ao desenho, à cor, né? A essa questão de puxar as setinhas, uma organização. E a outra é a própria escrita de sinais em libras, que é feita por desenhos. A escrita de sinais em libras, ela é feita por desenhos. Deixa eu só fazer um resuminho aqui, porque eu sei que tem surdos aqui junto com a gente. Pronto, gente, fiz um resuminho aqui. Eu sei que o Daniel tá com a gente. Falei pra ele que eu estou explicando um pouco sobre a prática, né, de Libras, um pouquinho de técnica, falando da construção, a diferença de português sinalizado para a estrutura gramatical da língua de sinais. Ele já vai participar aqui com a gente. Pedi pra ele dar a opinião dele, se ele quiser, né, dessa percepção que ele tem do português sinalizado, que é muito mais difícil de entender do que a Libras. Queria falar uma outra questão aqui para vocês,
que é o estudar por música. Estudar por música pode ser um erro, tá? Quando você quando você pegar uma música, pensar nela, construir, né? Quando você estiver ali imerso nessa construção para aprender vocabulário, para aprender a interpretação, né, do próprio português dentro da música, ok, ela pode contribuir com você, com o seu desenvolvimento de vocabulário. Porém, se você acessar YouTube, né, tiver o hábito de estudar através de música, né, se música for o seu repertório de estudo, aí é outra coisa. E aí é um erro gravíssimo. Por quê? A qualidade que nós temos de vídeos publicados de Libras na internet, né? Nós temos muitos vídeos, poucos são Libras, muitos sinalizados, mas poucos são Libras, tá bom? E a música, ela é uma interpretação poética. Então, além da interpretação do português, que é aquilo que eu falei para vocês que a gente tem que ter, né, uma interpretação e uma construção, além disso, a música ela é uma interpretação poética. Então, você tem que saber usar os sinais com outras técnicas, com outras estratégias, tá? Então, assim, o estudar através de música é extremamente complicado e pode ser um erro, né? Se você tiver isso como base de estudo, isso vai te travar, porque você provavelmente vai ficar tendo um repertório de português sinalizado, tá? Então, a dica é acessem vídeos, acessem canais de surdos, tá? Nossa, mas tá tudo em Libras, eu não vou entender, não vou... Lê a legenda, acessa um vídeo em Libras, acompanha o assunto pela legenda, volta o vídeo sem legenda e aí você assiste tudo de novo só com a sinalização. Você vai ver que você vai aprender muito mais vocabulário, tá? Esse vocabulário vai ser definitivamente efetivo para você, porque você vai ver aquele vocabulário numa construção, você vai ver ele na prática, você vai conseguir reproduzir ele, tá? Enquanto a música vai te trazer muito mais um português sinalizado, se você assistir vídeos de surdos, canais de surdos, falando sobre diversos temas atuais, né? Mesmo que você não consiga acompanhar no começo, isso vai te favorecer, tá bom? Eu tenho para indicar para vocês aqui o Telelibras, tá? Que é antigo, mas vocês encontram, e o TV Inis, tá? Então eles falam de pontos turísticos, eles falam de inclusão, tudo em Libras, né? Um deles, o Telelibras, tem a parte oral, que dá para você desligar o som e ver só a intérprete. E o TV Inis, ele tem a legenda, mas acredito que dá para tirar também. Uma dica para vocês, existe uma extensão, né, do próprio Google que você consegue deixar o vídeo mais devagar. Mas dentro do próprio YouTube também você consegue fazer. Então, deixa o vídeo um pouquinho mais devagar, mas vai ali acompanhando. Aí viu que você já está conseguindo ali nessa velocidade, aumenta um pouquinho, né? E vai tentando fazer com que você tenha acesso. Se você não tem contato com surdo, nossa, como que eu vou aprender? Todo mundo fala que eu preciso de contato com surdo para desenvolver, assiste vídeos. O YouTube tá cheio de canal de surdo, né? A criança, ela primeiro aprende a ouvir para depois falar. Em Libras é a mesma coisa. Primeiro a gente aprende a ver, entender, compreender e depois a gente começa a reproduzir aquilo que a gente está aprendendo. Então, assistam os canais, tá bom? Isso vai favorecer muito, muito mesmo. O quinto erro é você estudar pelo campo semântico, tá? Que é aquele famoso básico 1, né? Aula de animais, aula de membros da família, aula de... Se essas aulas, né, vir para você, se a proposta do curso for por campo semântico, você precisa fazer o estudo de uma forma diferente.
tá? Então, lá no seu curso vai ser apresentado para você o campo semântico, né? Vai ser apresentado todos os animais, todas as frutas. Mas quando você for estudar, você não fica estudando palavra por palavra. Você faz de uma forma diferente. Você escolhe aquela palavra, né? Você vem na sequência de palavra e pensa o que aquela palavra remete. Trouxe um exemplo para vocês. Elefante. Então, vamos supor que você teve aula de animais, e aí você aprendeu o sinal de elefante, foi de elefante, girafa, tarará. Chegou em casa, você vai estudar. Então, ao invés de você ficar lá reproduzindo elefante ou elefante, né? Eu faço esse aqui. Elefante, elefante. Em vez de você ficar repetindo esse sinal diversas vezes, começa a pensar nessa palavra. Então, elefante. Que cor? Faz a cor do elefante, né? O que ele come? Como que ele come? Tudo isso vai construindo uma noção espacial. Então, vamos colocar aqui, ó. O elefante. Como que ele é? Como que ele come? Qual que é a cor dele? Uma palavra você conseguiu diversas outras palavras. E aí você indutivamente construiu aqui dentro do que a gente está falando, que é o viso espacial, né? Outra coisa, eu aprendi lá na aula de alimentos macarrão, né? Então aqui, sinal de macarrão. Então, ao invés de você ficar lá, palavra por palavra lá do seu campo semântico, né? Arroz, feijão, batata, macarrão. Ao invés de você ficar repetindo isso de um em um, foca em um, pega um, então, macarrão. Você conseguiu fazer toda uma construção. E aí você começa a treinar esse viso espacial, tá bom? Então, quinto erro, estudar pelo campo semântico. Então, não faça o estudo só de palavrinha por palavrinha. Mesmo que for te apresentado num curso de Libras, através, né, dessas categorias, faça o seu estudo de uma forma diferente, tá? Que isso vai fazer com que você desenvolva com uma velocidade acima do esperado. Sexto erro é você substituir a palavra que você não conhece o sinal, aí você substitui pela datilologia. Isso é um erro. Uma das coisas, se o surdo não tiver conhecimento da língua portuguesa, ele não vai conseguir te ajudar. Se ele não souber o significado daquela palavra, se ele não conhece a língua portuguesa, ele não consegue te ajudar. E quando você faz isso, você deixa o seu cérebro, o seu raciocínio devagarzinho. Você deixa ele, lentinho. Porque você fica, né, tranquilo que, eu faço a datilologia, o surdo entende. Não é sempre. Não é sempre que o surdo entende. Então, quando você não sabe o sinal, esqueci o sinal, você explica o que quer dizer. Você dá exemplos, tá bom? Então, vamos supor que eu quero falar de uma fruta, né? Tô lá conversando com o surdo, vamos supor que a gente vai pedir um suco, né? Quero um suco de maracujá. Nossa, esqueci o maracujá. Esqueci como que é a palavra maracujá. Vou fazer isso aqui? Maracujá? Não. Eu vou tentar trazer o que o maracujá, o que a imagem do maracujá remete. Então, o que vem na mente de vocês quando a gente fala de maracujá? Que dá sono, né? E se você fizer esse sinal, ele substitui o sinal do maracujá. Né? Mas existe aí outras formas de você fazer. Como que é o maracujá? Ele é redondo, amarelo, né? Quando você reparte o maracujá, quando você reparte ele, pontinho preto.
Aí você tira esse aqui, amarelo, bate, bebe, fica com sono. Maracujá. Então, assim, não substitui pela datilologia. Esforce seu processamento, né? Esforce seu processamento. Esqueci a palavra? Explica, representa, tá bom? Então, o erro, né? O erro 6 que a gente acabou de comentar é tentar fazer a datilologia toda vez que você esquece um sinal. Então, exemplifique, tá? Traga todo o seu repertório, todo o outro repertório que você lembra e não trave por causa de uma palavra só que você esqueceu. Tudo bem? E o 7º e último erro que a gente vai comentar é focar na voz. Focar na voz. Isso para quem está interpretando ou mesmo para quem está se comunicando, porque nós ouvinte, nós ficamos pensando em palavrinha como se fosse uma voz interior em formato de palavrinhas, né? Então, quando a gente foca na voz, a gente não consegue fazer essa construção visual, porque daí a gente está preso com tudo que a gente está ouvindo, com tudo que a gente está pensando, e aí você não consegue construir. Não foque na voz. Se você estiver interpretando, faça com que aquela voz do interlocutor, ela venha de forma suave para você. Entenda, compreenda, resume tudo o que ele quis dizer, organizo. Ou, tudo que eu quero dizer, penso em tudo, organizo e depois eu trago como se fosse em formato explicativo mesmo, tá? Então, não foque na voz. Eu coloquei um exemplo aqui também para vocês. Vamos supor que alguém fale para vocês assim, comunica para o surdo que a reunião dos colaboradores desse setor será realizada no dia 20 do mês de julho, às 3 horas da tarde. Meu Deus, o que eu faço? Né? Então, não, calma. De tudo isso que ele te falou, o que era importante? Era importante que ia ter uma reunião. Quando? No dia 20 de julho. Que horas? Às 3 horas da tarde. Então, faça apenas essas 3 coisas. Você resumiu. Então, você não fica preso na voz, né, da pessoa, de tudo aquilo que ela falou. Então, você vem aqui. Pronto. Interpretei. Passei a informação essencial, né? É a reunião para os colaboradores deste setor, é uma informação super importante, né? Então eu posso substituir por grupo, né? Então aqui. Então eu ouço um monte de informação, isso vem através de som para mim, com um monte de informação. Eu resumo, faço um processamento, organizo isso na minha mente, pego o principal e passo. Isso vai ficar muito mais claro, muito mais visual e compreensível para o surdo, muito mais compreensível, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma perguntinha que eu possa ajudar. E os 7 erros são esses. Acompanhem as nossas divulgações da semana. A gente vai fazer mais alguns vídeos para ajudar vocês. Esse aqui ficou bem resumidinho, só pra gente explicar e compartilhar com vocês erros comuns. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. A Ellen tá explicando aqui para o pessoal. Tem alguns surdos aqui com a gente. Eu vou fazer só um fechamento em Libras, então. Vou fazer só um fechamento em Libras para o pessoal que tá aqui, o pessoal surdo que tá aqui, tá? Até eu tô vendo aqui um comentário, né? Os surdos são bilíngues, né? Nem todos, tá? Os surdos, eles aprendem a língua de sinais, mas nem todos eles sabem o português.
tá? Então a gente tem que ter até esse cuidado de achar que eles vão entender, né, a nossa datilologia, ou se a gente escrever num papel, eles vão saber ler, porque nem todos tiveram acesso ao conhecimento da língua portuguesa, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Depois eu explico melhor em Libras para os surdos. Se tiver alguma dúvida, né, pode chamar, tá bom? Chama aqui no Instagram da ATEAL e a gente combina uma outra live, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter ajudado um pouquinho para que vocês não cometam esses erros ou que vocês consigam adaptar isso para os estudos de vocês.